Hoje a gente vai destrinchar cada dólar do império do Tony Stark para descobrir: dá para ficar tão rico quanto o Homem de Ferro na vida real? Os contratos militares, as patentes de tecnologia, os materiais impossíveis que nem deveriam existir. Vamos colocar tudo na ponta do lápis, avaliar o valor da Stark Industries, o custo real do estilo de vida dele e descobrir o que de fato daria para alguém comum copiar. No fim, você vai saber exatamente quão rico o Tony Stark seria de verdade e se alguém, algum dia, conseguiria chegar nesse nível. Spoiler, os números vão te deixar de queixo caído. Vamos começar pela base da riqueza do Tony, a Stark Industries. Nos filmes dizem que ela vale entre 20 e 40 bilhões de dólares, mas na prática, a gente vai provar que ela deixaria o Tony mais rico que o Elon Musk e o Jeff Bezos, juntos. Pensa no negócio principal da empresa. Eles são o principal fornecedor de armas do exército americano, desenvolvendo de tudo, mísseis, aviões e tecnologias avançadas. A Lockheed Martin, que faz algo parecido no mundo real, fatura uns 65 bilhões por ano e tem valor de mercado perto dos 100 bilhões. Mas a Stark Industries tem algo que a Lockheed nunca vai ter: o reator Ark. O reator muda tudo. A gente está falando de energia limpa, infinita, que cabe no peito de uma pessoa. Se o Tony conseguisse escalar essa tecnologia para o uso civil, ele não estaria competindo com outras empresas militares. Ele estaria competindo com todas as companhias de energia do planeta. A ExxonMobil vale uns 400 bilhões. A Saudi Aramco chegou a 2 trilhões no auge. Se a Stark Industries tivesse o monopólio de uma energia capaz de substituir petróleo, gás e energia nuclear, estaríamos falando de uma empresa valendo entre 2 e 5 trilhões de dólares. Mas é aqui que a economia de ficção começa a quebrar. O Tony trata o reator como se fosse um brinquedo. No Homem de Ferro 2, ele simplesmente entrega a tecnologia para o Rhodes. Um CEO real jamais faria isso. As patentes do reator Ark seriam o bem intelectual mais valioso da história da humanidade. Governos inteiros estariam tentando comprar ou roubar essa tecnologia. E nem falamos da divisão de armas. A Stark Industries produz armamentos décadas à frente de qualquer concorrente. Na vida real, esse tipo de vantagem tecnológica criaria um ciclo infinito de lucro. Melhores armas é igual a mais contratos, que leva a mais pesquisa, que gera armas ainda melhores. Na prática, a Stark Industries seria o próprio complexo militar industrial. Vamos aos números. Se a empresa dominasse só 10% dos gastos militares globais, cerca de 200 bilhões por ano, e tivesse lucro líquido de 8%, ela ganharia 16 bilhões anuais. Com uma relação preço-lucro de 25, o padrão de mercado, os investidores avaliariam a empresa em 400 bilhões de dólares. Agora soma isso à tecnologia de energia, materiais avançados e inteligência artificial, e o valor realista da Stark Industries chegaria a 1 ou 2 trilhões de dólares. Isso tornaria o Tony a pessoa mais rica da história, sem concorrência. Agora vamos falar sobre onde o Tony gasta a grana dele. A Stark Tower, no meio de Manhattan, é o orgulho do império. Nos filmes dizem que ela vale uns 3 bilhões de dólares, mas isso é otimismo demais. Na vida real, a torre custaria mais do que 5 estádios de futebol de primeira linha. O prédio parece ter uns 90 andares bem no coração de Nova York. Para comparar, o One World Trade Center custou cerca de 4 bilhões para ser construído. E isso sem contar as modificações malucas do Tony. A Stark Tower não é só um arranha-céu, é uma fortaleza. Resiste a ataques com mísseis, tem um reator próprio e ainda abriga fábricas de armaduras no interior. Um prédio desse tipo custaria fácil de 5 a 7 bilhões de dólares hoje. Mas o império imobiliário do Tony vai muito além da torre. A mansão em Malibu ocupa cerca de 11 acres de um dos pedaços de terra mais caros da Califórnia. Casas nessa região chegam a 50 ou 100 milhões de dólares, mas a do Tony é basicamente um quartel militar disfarçado de casa de luxo. O laboratório dele tem equipamentos que valem dezenas de milhões, fora o reator, a inteligência artificial e os sistemas de defesa. Tudo junto, o valor dessa propriedade passa fácil de 200 milhões de dólares. E ainda tem a base no interior de Nova York,
vista nos filmes dos Vingadores. Aquele complexo ocupa centenas de acres. Tem vários prédios, um lago particular e infraestrutura suficiente para treinar um exército. Mesmo que o terreno rural custe em torno de $10 mil por acre, com todas as construções e segurança envolvidas, o valor real seria entre 500 milhões e $1 bilhão. E não para por aí. O próprio Tony menciona ter casas espalhadas pelo mundo. Mesmo sendo conservador, o portfólio imobiliário total dele chegaria fácil a $5 bilhões. Tudo em propriedades que ele usa de vez em quando para relaxar. A gente já viu que o Tony é trilionário, mas é aqui que o gasto dele sai completamente de controle. No fim de Homem de Ferro 3, ele já tinha construído mais de 40 armaduras diferentes. Cada uma delas é basicamente um caça militar que voa sozinho e dispara mísseis com precisão cirúrgica. Então, quanto custaria montar isso tudo na vida real? Vamos começar pelos materiais. O Tony diz que as armaduras são feitas de uma liga de titânio e ouro, mas isso é só o básico. Os repulsores, o reator Arc, o sistema de mira, o HUD, o piloto automático, cada componente custaria centenas de milhões de dólares para desenvolver se a tecnologia existisse. Para comparar, um caça F-35 Lightning II custa cerca de $80 milhões cada, e ele é só um avião convencional, com tecnologia real. O traje do Tony pode voar a Mach 3, tem energia praticamente infinita e poder de fogo para destruir quarteirões inteiros. Mesmo com estimativas conservadoras, cada armadura custaria em torno de $500 milhões. E isso é sendo otimista, porque convenhamos, nada daquilo é possível hoje. Os repulsores exigiriam avanços em física e engenharia de materiais que a gente nem sonha em ter. O reator miniaturizado do peito dele viola leis fundamentais da termodinâmica. E a IA de cada traje, tipo a Jarvis ou a Friday, é muito além de qualquer coisa que Google ou Apple conseguiram criar. Mas ok, vamos fingir que essa tecnologia existe. Mesmo assim, o Tony constrói tudo no porão da própria casa, com um laboratório que parece a mistura de uma base da NASA com uma fábrica de robôs. O maquinário dele custaria bilhões. Fácil. Você precisaria de aceleradores de partículas, fabricação molecular, montagem automatizada de precisão, coisas que nem o governo americano tem no quintal. Resumindo, o laboratório do Tony é uma empresa aeroespacial inteira, operada por uma pessoa só. Agora vem o pior, o custo de desenvolvimento. A Boeing gastou mais de $30 bilhões para criar o avião 787 Dreamliner, e isso usando tecnologia que já existia. O Tony, por outro lado, está inventando armaduras de combate voadoras do zero. Só o investimento em pesquisa e protótipos passaria dos $100 bilhões. E ainda tem os testes, porque o Tony vive destruindo os próprios trajes. Cai, explode, se lança em meteoros, enfrenta alienígenas. No final de Homem de Ferro 3, ele explode todas as 40 armaduras só para impressionar a Pepper. Aí já foram mais de $20 bilhões virando fogos de artifício. Fazendo as contas, 43 armaduras vezes 500 milhões são 21,5 bilhões só em hardware. Soma o laboratório, pesquisa e desenvolvimento, inteligência artificial e manutenção. No total, o programa Homem de Ferro custaria mais de $100 bilhões. Isso é mais do que o orçamento militar de muitos países inteiros, gasto por um cara no porão da própria casa. A gente já viu que o Tony torra mais de $100 bilhões só com as armaduras, mas calma, o luxo pessoal dele faz isso parecer troco de padaria. Quando você começa a somar carros, jatos, arte e extravagâncias, o valor é simplesmente insano. Começando pela garagem. A coleção de carros do Tony deixaria qualquer bilionário no chinelo. Ele dirige Audis personalizados, Hot Rods clássicos e até um Acura NSX exclusivo, feito só para ele. Gente como o Jay Leno gasta dezenas de milhões em coleções parecidas, mas os carros do Tony são outro nível. Muitos são protótipos ou veículos modificados com tecnologia própria. Para comparar, um supercarro da Koenigsegg ou Pagani sai por uns $2 a $3 milhões cada. E o Tony tem pelo menos uma dúzia desses no mínimo. Só essa brincadeira já soma $30 a $50 milhões. Mas é quando olhamos para o céu que o buraco fica mais fundo. O jato particular do Tony é um Boeing modificado. Algo tipo um 737 de luxo. E um desses custa uns $100 milhões antes da personalização. A coleção de arte também é absurda. Na mansão de Malibu dá para ver quadros contemporâneos, esculturas e móveis sob medida.
Bilionários como Steve Cohen já gastaram centenas de milhões em arte moderna. Então, é seguro dizer que o Tony tem uns 50 a 100 milhões só em decoração e colecionáveis. E ainda tem os detalhes menores. Os ternos, sob medida de $10.000, os relógios de luxo, a adega de vinhos raros, os gadgets exclusivos. Tudo o que ele usa é o topo do topo. Até o gasto casual dele, o dia a dia, arruinaria qualquer milionário comum. E claro, manter esse estilo de vida custa uma fortuna por ano. O Tony precisa de uma equipe inteira para cuidar de segurança, propriedades, veículos, manutenção e limpeza. Mesmo comparado com os bilionários reais, o Tony está num nível insano. Warren Buffett vive na mesma casa desde os anos 1950. Elon Musk investe em foguetes, mas tudo com financiamento e investidores. O Tony, ele gasta o próprio dinheiro sem pensar duas vezes. O resultado é um estilo de vida que queimaria dezenas de milhões de dólares por ano, só para manter a rotina funcionando. E isso é fichinha perto dos bilhões que ele enterra na Legião de Ferro. Mas é aqui que vem a parte que quase ninguém considera: os custos escondidos que transformam ser o Homem de Ferro em um pesadelo financeiro. Agora vem a parte que ninguém costuma calcular quando fala da fortuna do Tony: os custos invisíveis. Ser o Homem de Ferro não é só caro de montar, é financeiramente insustentável de manter. Por trás do brilho, existe um rombo que deixaria até os bilionários da vida real em pânico. Primeiro, os processos judiciais. Cada vez que o Tony sobrevoa uma cidade e causa destruição em massa, alguém paga a conta. Em Os Vingadores, metade de Manhattan vira escombros. E quem tá lá no meio disparando mísseis e atravessando prédios? Ele, mesmo que não seja o culpado direto, as seguradoras e os donos de propriedades iriam processar o Tony até o fim dos tempos. Só em indenizações e ações coletivas, o valor passaria fácil de bilhões de dólares. E o custo para manter um exército de advogados cuidando disso tudo? Dezenas de milhões por ano. Depois vem o problema da segurança pessoal. Quando o Tony revela que é o Homem de Ferro, ele basicamente se transforma no alvo mais valioso do planeta. Qualquer vilão, terrorista ou governo veria nele uma oportunidade. Então esquece, ele precisaria de uma força armada particular 24 horas por dia. Empresas de segurança militar cobram cerca de $1.000 por agente por dia. Para proteger todas as propriedades, instalações e a família dele, seriam uns 50 agentes fixos, trabalhando em turnos. Faz as contas, $18 milhões por ano. Agora, o seguro, ou melhor, a falta dele. Nenhuma seguradora no mundo aceitaria cobrir alguém que sai por aí voando em armaduras nucleares e enfrentando alienígenas. Então tudo o que ele quebra, prédio, carro, armadura, casa, jatinho, sai direto do bolso dele. Lembra da mansão em Malibu explodindo em Homem de Ferro 3? Ali foram uns $200 milhões indo para o espaço. E o governo? O governo. O Tony criou a tecnologia mais poderosa e perigosa do mundo, um reator de energia infinita portátil. Você acha que as potências mundiais iam deixar isso quieto? Ele teria de investir bilhões em contra-inteligência, segurança cibernética e subornos políticos só para evitar que a tecnologia fosse confiscada. E se os Estados Unidos alegassem segurança nacional, pronto, levariam tudo em nome da lei. E tem mais, o custo da inovação constante. Os inimigos do Tony só ficam mais fortes e ele precisa evoluir junto. Cada nova ameaça significa novos trajes, novas armas, novos sistemas. É uma corrida tecnológica infinita que consome bilhões a cada atualização. É como tentar competir com o exército de todos os países do mundo ao mesmo tempo, sozinho. Resumindo, ser o Homem de Ferro é um buraco financeiro sem fundo. Mesmo com uma fortuna de trilhões, o Tony vive num modelo econômico impossível. A cada vilão derrotado, vem uma conta nova. E cada vez que ele salva o mundo, provavelmente perde alguns bilhões no processo. Chegou a hora da verdade. Depois de somar a Stark Industries, os imóveis, as armaduras e o estilo de vida absurdo, e ainda descontar os custos e passivos, quanto o Tony realmente valeria? No papel é surreal. Só a Stark Industries, com o reator Ark em escala global, poderia valer entre 1 e 2 trilhões de dólares. Os imóveis somam uns 5 bilhões. As armaduras e o laboratório passam fácil dos 100 bilhões. E os luxos, carros, jatos, arte, mais uns 500 milhões. Ou seja, mais de 2 trilhões em ativos totais. Para comparar, o Elon Musk chegou a uns 250 bilhões e o Jeff Bezos perto de 200
200 bilhões no auge. Tony seria 10 vezes mais rico que qualquer um deles, o homem mais rico da história moderna, de longe. Mas aí vem o choque de realidade. Boa parte dessa fortuna simplesmente não existiria no mundo real. O reator Ark viola as leis da física, os materiais da armadura ainda são impossíveis de fabricar, e a IA que ele usa está há décadas do que a humanidade consegue fazer hoje. Não tem como existir uma empresa trilionária baseada em tecnologia que não é fisicamente viável. Então, vamos imaginar um Tony Stark realista, vivendo no nosso mundo com a tecnologia atual. A Stark Industries valeria algo em torno de 100 bilhões, como a Lockheed Martin. Os imóveis, uns 5 bilhões. Valor plausível. E o programa Homem de Ferro, reduzido para algo tipo drones militares e exoesqueletos avançados, somaria uns 10 bilhões. Mesmo assim, ele ainda teria mais de 100 bilhões de dólares de patrimônio. Ou seja, estaria lado a lado com Bill Gates e Elon Musk, mas com uma diferença gigante. Enquanto os outros bilionários têm fortuna presa em ações, o Tony teria riqueza líquida em coisas físicas, ouro, imóveis, máquinas, tecnologia. Ele literalmente poderia explodir 20 bilhões em armaduras só para provar um ponto para a namorada e ainda continuar bilionário no dia seguinte. E o mais curioso, apesar de todo esse dinheiro, o Tony não liga para ficar mais rico. Enquanto bilionários reais vivem obcecados em multiplicar fortuna, o Stark gasta o que tem para salvar o mundo. Não investe, não diversifica, não faz IPO. Ele simplesmente cria, luta e destrói, e paga a conta depois. O bilionário mais parecido com ele talvez seja o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, com acesso praticamente ilimitado a petróleo e luxo. Mas até o iate do cara, que custou $500 milhão, parece uma pechincha perto do preço de uma única armadura Mark 85. No fim das contas, o Tony Stark é uma anomalia econômica. Um homem tão rico que nem a lógica financeira consegue acompanhar. Ele vive num patamar onde o dinheiro deixa de ser ferramenta e vira combustível, literal e figurado, para salvar o planeta. Os números não mentem. Tony Stark opera num nível que quebra as regras da economia. Ele pode financiar um programa espacial, desenvolver energia infinita e lutar contra alienígenas, tudo com dinheiro próprio. Mas se um humano real tentasse seguir esse caminho, iria à falência antes mesmo de montar o primeiro protótipo. O que dá para aprender com isso? Que a riqueza do Tony é impossível, mas a estratégia por trás da Stark Industries, contratos militares, tecnologia limpa e inovação, é o tipo de coisa que realmente cria impérios na vida real. Então, se você quer ficar tão rico quanto o Homem de Ferro, talvez não construa uma armadura, mas investir em ciência, engenharia e inovação, isso sim é o caminho que até o Tony aprovaria.